Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre a conclusão, a coletânea de informações que precisa estar dentro da nossa conclusão, ou seja, que são elementos primordiais, obrigatórios para a conclusão de uma dissertação argumentativa, modelo Enem, por exemplo, certo? Então, dentro da nossa conclusão, a gente tem que fechar, a gente tem que ter elementos que liguem essa coluna vertebral que eu venho traçando desde o meu objetivo lá em cima, aliás, desde a minha introdução, né? Que o objetivo é o início da conclusão. Então, eu venho traçando desde a minha introdução uma coluna vertebral para o meu texto. O que seria isso? Introdução, eu tenho uma tese, 2 argumentos, 2 ou 3, né? É o que dará a quantidade de parágrafos da minha redação e a quantidade de argumentos. Se eu tenho 2 argumentos, eu tenho uma redação de 4 parágrafos. Se eu tenho 3 argumentos, eu tenho uma redação de 5 parágrafos, né? Porque um é destinado à introdução e o último destinado à conclusão. Ponto. Então, vamos pensar numa redação de 4 parágrafos, como a gente vem elaborando até agora. Então, lá no meu primeiro parágrafo, eu tenho introdução. Na minha introdução, eu tenho 2 argumentos, certo? Ou seja, esses 2 argumentos vão sustentar a minha introdução, vão sustentar a minha tese, na verdade. Esse argumento será discutido, o primeiro argumento na ordem certa, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo argumento na ordem certa, no segundo parágrafo de desenvolvimento. Daí eu começo a pensar no objetivo, como eu quero amarrar a minha conclusão, né? Eu preciso retomar aquilo que eu falei o tempo todo. Logo, eu preciso ter essa coluna, por isso que o planejamento é importante, porque ele traz aquela coluna vertebral do texto, para que a gente não fique tendo chuva de ideias e tentar pegar informação em tudo quanto é lado, ao invés de sustentar 2 únicas ideias, certo? Então, ter muitas ideias sobre um assunto, na dissertação argumentativa, não é benéfico, se você não souber selecionar as melhores. Ou seja, quais seriam as melhores? A que você consegue realmente sustentar. O que adianta você ter uma ideia mirabolante, uma coisa fantástica, se você não consegue adentrar o assunto, se você não consegue sustentar esse assunto, tá? Então, é muito mais inteligente você pegar duas ideias que você teve, né? 2 argumentos sobre esse ponto de vista, que vai sustentar a tua tese, mas que você realmente consiga adentrar o assunto, consiga falar sobre ele. Daí, essa solução ela tem que estar baseada em um agente. Isso aqui é primordial. Ações que tenham agente executando. O governo federal, o MEC, tá? É obrigatório quem vai executar a prática. A ação é o que será executado, tá? Ela é como o agente vai resolver essa situação? Qual é a ação dele? Ok? É literalmente representada praticamente por um verbo, a representação de um problema. Modo e meio. O modo e o meio é como essa ação será realizada. E ele se confunde bastante, ou melhor, se atrela, se enlaça com o detalhamento. O detalhamento é como isso irá acontecer. Certo? Então, como você vai apresentar essa ação? Por exemplo, se eu estou falando de aumento de DSTs entre os jovens, eu posso dizer que o governo federal, juntamente com o MEC, deve implantar nas escolas, com o propósito de conscientização, palestras. Então, eu tenho MEC e o governo como agente, e eu tenho palestra nas escolas, como forma de conscientização, como ação. Meio e detalhamento, por meio de profissionais da área de saúde que utilizem data show, panfletos autoexplicativos, trazendo vídeos com situações reais, depoimentos reais de adolescentes que tenham sido contaminados pelas DSTs. Então, eu estou desenhando na cabeça do leitor como essa ação vai acontecer, ok? Essa aqui, eu já falei em outros vídeos, é o ponto principal da sua conclusão, pois a maioria dos candidatos do Enem não fazem detalhamento. E é aí que você vai se diferenciar, você vai fazer o detalhamento. E o efeito social? O efeito social, ele pode ser uma frase mirabolosa, uma coisa bem elaborada, mas ela pode ser nada mais, nada menos
que deixando assim uma sociedade mais igualitária, deixando assim uma sociedade muito mais consciente dos seus direitos e deveres. Ou seja, é um fechamento de um efeito de como essa sociedade vai passar a se comportar ou vai ganhar com a elaboração de todo esse planejamento e essa conclusão que você acabou de colocar, certo? Então, esses são os elementos principais, primordiais e obrigatórios da conclusão na dissertação argumentativa, ok? Nos próximos vídeos, continuaremos na dissertação argumentativa, levando sempre para o Enem sobre as exigências em relação às competências de correção, tá? A matriz de correção das redações do Enem. Então, até lá.